Toda quarta eu tô tentando fazer a live aqui, não vou prometer, mas hoje eu consegui. E hoje eu queria falar que tem uma coisa que acontece muito no processo de desenvolvimento pessoal, crescimento, que é a gente achar que a gente tem que obrigatoriamente mudar de profissão. E assim, gente, eu acho que a gente tem que ter discernimento interno, porque o que acontece? Às vezes, a gente quer largar tudo, porque a gente acha que o problema é a profissão, é a carreira. Só que, gente, o problema no fundo é a gente. Se você não resolve internamente as suas questões, seja lá para onde você queira ir, né, que você saia de onde você tá e vá para outro lugar, você vai continuar com as mesmas questões. Quando você não melhorar comportamento, quando você não entender por que você faz o que você faz e decidir mudar algumas coisas, tanto faz para onde você for, entende? É claro que às vezes a gente escolhe carreiras que a gente não gostaria de ter escolhido, ou que não seria aquilo que a gente escolheria no primeiro momento, porque a gente estava sendo direcionado por outras pessoas. Isso acontece, tá? Mas primeiro eu preciso ir para o autoconhecimento para eu entender qual dos dois é o meu caso. Porque pode ser que eu esteja na carreira certa e o problema sou eu, né? É o meu comportamento, é as minhas questões, é o meu emocional, ou pode ser que eu estou na carreira errada por uma questão que alguém me disse no passado e eu segui, né? Ou porque me obrigaram, muita gente foi obrigada, né, a seguir certas carreiras. Só que você tem que decidir isso no autoconhecimento, você tem que chegar a essa conclusão, porque senão a gente está repetindo a mesma coisa, entende? Então, por exemplo, alguém te disse, alguém te obrigou a fazer tal carreira. Aí você vai para o autoconhecimento e as pessoas te falam que se você não for para a carreira ligada ao autoconhecimento, ou ligada à espiritualidade, ou outra coisa, você também não é evoluído. Aí você está repetindo o padrão. Então a questão não é se a gente fica ou não na carreira, a questão é quem toma a decisão. É você que está tomando a decisão ou você está repetindo o padrão de deixar a sua liderança com os outros para que os outros te digam o que você tem que fazer. Porque se a raiz, gente, é uma raiz de dor, ou seja, você não escolheu porque você quer, você acredita, você escolheu porque você quer pertencer, porque te disseram, porque te obrigaram, porque se não fosse dessa forma não seria. Que é a mesma raiz do passado. Então você vai se frustrar. E muita gente entra no autoconhecimento e confunde isso. Acha que tem que ter uma carreira naquilo, senão não vai ser feliz. Quem disse, gente? Sabe como que a gente não vai ser feliz? Se a gente continuar deixando as pessoas nos dizerem o que a gente tem que fazer. Olha para os seus dons. Olha para os seus talentos. Olha para aquilo que você faz bem. Olha para a sua bagagem e decide o que você quer fazer com isso. Hoje no seu trabalho, você consegue colocar isso, né, em prática no seu servir, na sua empresa, para a empresa que você trabalha? Se não, ok, então você procura outro negócio, outra área. Mas cuidado, porque às vezes na ansiedade a gente sai fazendo um monte de curso e formação que a gente nem queria fazer. Que nem era isso que a gente gostaria de ter feito, porque nos disseram que tinha que ser dessa forma. Porque só dessa forma que eu tô evoluída espiritualmente. A gente não tem nada a ver com isso. E até porque nem todo mundo tem o dons e talentos para a área de autoconhecimento. Eu não estou dizendo não se curar, não crescer internamente, não estou falando isso. Estou falando que nem todo mundo tem esse dom e talento para trabalhar com autoconhecimento. Que às vezes a pessoa não tem aquele talento, ela tem para outra coisa. Só que quando você é você, então você descobre os seus dons e talentos, você descobre o que você é bom, o que você faz com facilidade, você une isso ao que você acumulou durante a vida em experiência, em curso, nos trabalhos, enfim. Você une isso e você é você verdadeiramente, entende? Porque a gente, a maior questão da vida é ser a gente verdadeiramente. Essa é a maior evolução que existe. Não é? Não existe assim um caminho, tem que ser dessa forma ou dessa. Não. Não existem profissões que são menos ou mais espirituais. O que existe é você sendo verdadeiro com aquilo que você quer. Você escolhendo do seu lugar de autoridade sobre a sua vida. Aliás, antes da gente continuar, deixa eu botar aqui que o pessoal chega e fica sem saber do que a gente tá falando. Eu esqueci de deixar um comentário. Essa é a live Hora da Consciência. Pra gente se tornar mais independente emocionalmente.
Então, são consciências para a gente se tornar mais independente emocionalmente. Peraí, deixa eu digitar aqui. Que eu já comecei falando. Ai, Deus, tá bom. Eu já comecei falando, só a pessoa chega aqui depois e fala assim, gente, o que essa menina tá falando? Consciências para você ser mais independente. Essa é a missão. Peraí, deixa eu só fixar. Tem como fixar esse comentário? Acho que fixou. Deixa eu ver. Tudo bem. Então, se alguém entrar aqui, é sobre isso que a gente tá falando, né? Então, eu faço essa live quarta, normalmente. Eu esqueci de programar ela com mais antecedência. Para que as pessoas trazendo essas reflexões para que vocês consigam liderar a vida de vocês. E hoje eu quero falar sobre essa questão da profissão. Porque, gente, a liderança tem que ser devolvida para o lugar certo, que é dentro de cada um. Se eu não escolho a profissão, a carreira por mim, eu continuo repetindo o que às vezes aconteceu na minha infância, na minha adolescência, né, na fase adulta ali, onde me disseram, seja sua família, a sociedade, ou alguém te obrigou, né, ou você tinha um negócio da família que você tinha que tocar, seja lá qual for a sua história, se você não escolheu aquilo que você gostaria de ter feito, não tem jeito. Se você hoje de novo, porque a sociedade, porque sei lá quem, porque o mentor, porque alguém me obrigou de novo a escolher uma profissão, eu tô repetindo a mesma coisa, entende? E às vezes a gente entra no caminho de evolução, entra no caminho de autodesenvolvimento e esquece que tá repetindo a mesma coisa. A coisa que as pessoas mais reclamam é isso, é porque alguém me obrigou, porque eu não escolhi. Aí ela chega e alguém diz que tem que ser essa área, tem que ser essa profissão. Gente, tem uma mentora minha que ela fala uma coisa que é incrível. Ela fala, gente, a gente tem que parar de querer ser espiritual. Espiritual nós já somos. A gente tem que aprender a ser humano. O melhor do humano que a gente puder ser. Então, assim, se você tem uma carreira e você gosta da sua carreira, você colocar você, a sua verdade nessa carreira, os seus dons e talentos únicos, sua visão, você já está sendo espiritual. Gente, ser espiritual sabe o que é ser verdadeiro. Tirar o seu ego do comando, isso é ser espiritual, isso é ser maduro. Tirar o ego do comando e colocar a essência no comando. Porque às vezes, colocando a essência, você vai fazer a mesma carreira que você faz, só que você vai ter uma visão, um jeito de fazer completamente diferente. Você vai trazer inovação para dentro da sua carreira, do seu atendimento, ou seja lá do que você faz, entende? Então não é sobre o que você faz, não é sobre a carreira, é sobre quem você é e como você se expressa fazendo aquilo que você faz. Se a gente cria uma nova prisão onde a gente fala assim, não, se não for as carreiras do desenvolvimento pessoal, da saúde mental, ou ligadas à espiritualidade de alguma forma, se não for essas carreiras, a pessoa não é espiritualizada, ela tá pegada à matéria, ou sei lá o quê, a gente tá criando uma nova prisão mental. Gente, o mundo é diverso. E aí, um monte de gente que não tem talento para certas coisas vai fazer certas coisas porque disseram. E você vai continuar se sentindo infeliz. Aí sabe o que você vai achar? Porque normalmente como é que a gente faz? A gente não questiona o outro, a gente se questiona, a gente fala assim, então não tô evoluindo o suficiente. Ai meu Deus, eu não sou boa o suficiente. Eu preciso de mais. Aí você começa a ficar querendo mais cursos, mais coisas. Entende? Você fica nesse ciclo vicioso. Em vez de você fazer do que você gosta, com seus dons e talentos, você fica compulsiva com o curso, porque alguém te diz que se não for aquele curso, se não for aquela área, não tá certo. Gente, não existe isso. Isso é uma prisão mental, assim, gigantesca dessa nova era. Gente, a nova era, ela veio para trazer inovação, mas não para acabar com certas profissões. Se elas vão acabar ou não, vai ser uma consequência da própria revolução tecnológica e da evolução. Mas ela não existe isso. A tal profissão é da nova era. Sabe o que é a nova era? A era da verdade. Então não existe profissão da nova era. A nova era é a era da verdade. Então seja lá o que você quer fazer, seja lá o que você estudar, seja lá o que você quiser,
que você seja verdadeiro. Porque quanto mais verdadeiro você for, quanto mais a sua essência estiver ali, mais conectado você tá. Então a nova era, ela não é um tipo de pensamento, um tipo de profissão, entende? Ela é pessoas alinhadas com a sua essência, fazendo as coisas do jeito que acreditam e principalmente exercendo o seu serviço da forma mais verdadeira que você conseguir. Buscando os cursos porque você quer e não porque alguém te obrigou, ou você se sentiu obrigada ou obrigado, porque disseram que é só daquela forma que é nova era. Não, gente, que prisão mental é essa que a gente tá se colocando? A gente sai de uma prisão de, às vezes eu realmente fui obrigada no passado, mas eu entro numa nova prisão de, se não for isso, não é nova era. Quem disse? Gente, a nova era não é nada mais e nada menos do que a verdade. Tem muita gente que fala assim, eu preciso trabalhar com a espiritualidade ou com autoconhecimento para elevar a frequência. Eu preciso trabalhar com a frequência alta. Gente, não existe isso. Sabe como que você eleva a sua frequência? Sendo você, sendo verdadeira. A frequência, ela é consequência de alinhamento interno. Quanto mais verdadeiro você for com você, maior será a sua frequência. Porque a frequência, ela é consequência de uma coerência interna. Então você às vezes está trabalhando com a espiritualidade, está trabalhando com autoconhecimento, está trabalhando com alguma ferramenta dentro dessa área e está frustrado. Então assim, você acha que tá só por fazer aquilo numa alta frequência e você tá adoecendo, tá cansado, tá frustrado. Porque você não tinha que fazer aquilo, não é o que você quer. E isso, autoconhecimento serve para isso. Gente, autoconhecimento é uma ferramenta de empoderamento interno, empoderamento no sentido de você retomar o seu poder pessoal, o seu poder de escolha e decidir o que você quer. Não tem essa de certo e errado. Se não for essa profissão, não é espiritual. Quem disse, gente? Você já é espiritual por natureza, essa é a sua essência. Se você colocar o seu coração na profissão, se você colocar a sua essência, a sua verdade, você já está sendo, já está cumprindo a sua missão. Você não precisa ficar se forçando a ser uma coisa que você nem quer. A ficar anos fazendo uma coisa que você nem quer, às vezes você nem tem dom e talento para aquilo. Porque o outro diz que só é daquela forma. Gente, Deus criou o mundo, ele é ilimitado. Ele criou o mundo de forma diversa. Ninguém é Deus. Então, se alguém chega e fala, é só dessa forma, essa pessoa está errada. Isso é a visão limitada dela. Agora, mais errado ainda somos nós que compramos isso. Porque a pessoa pode acreditar no que ela quiser, ela pode vender o que ela quiser. Nós que temos que ter o discernimento interno e se perguntar, faz sentido isso para mim? Isso faz sentido com o meu dom e talento? Eu tenho essa experiência, eu tenho essa vocação? Eu gosto de fazer isso, eu estou sendo verdadeiro e verdadeira comigo se eu fizer isso. Você escolhe. Esse é o poder de escolha real, gente. É olhar para as coisas e decidir de uma forma verdadeira. Isso faz ou não sentido para mim. E se não faz, tá tudo bem. E você não é menos espiritual, pelo contrário. Você está sendo mais, porque a maior espiritualidade que existe é você ser verdadeiro com o seu coração. Então, se você é uma pessoa que teve coragem de virar para o outro e falar, mas eu não vou fazer isso, não é isso que eu acredito, não é isso que eu gosto. E muita gente desiste de carreiras por causa do autoconhecimento e por causa também dessa pressão que existe dentro desse meio de espiritualidade e de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que muitos vendem como se você tá numa carreira que não é ligada a isso, você não é evoluído. E às vezes as pessoas saem de carreiras que elas gostam e vai para carreiras e se frustra. Gente, você pode muito bem aplicar os conhecimentos que você aprendeu nos seus cursos de desenvolvimento pessoal com seus clientes. Seja lá qual carreira que você queira aplicar, sabe? Então, assim, você entrega... Gente, as profissões, ela é uma expressão. Elas são uma expressão de nós. Então, quando você exerce o seu trabalho, é uma expressão de quem você é. Então, quanto mais você fizer coisas por você, mais você vai ter condição de fazer coisas pelo seu trabalho. Você vai se tornar um profissional diferenciado sendo você. Então, você não precisa necessariamente trabalhar com aquilo. O autoconhecimento serve para você se questionar, refletir, decidir o que você quer fazer.
Se você quer fazer outra coisa, tá tudo certo. Continue, mas seja verdadeiro com você. E use as ferramentas que você aprendeu, use a visão que você construiu através do desenvolvimento pessoal, das ferramentas que você acessou. Se possível, use nos seus clientes. Com certeza você vai fazer um diferencial ali no seu atendimento, no seu trabalho, na relação pessoal no seu trabalho. Você consegue usar. Isso não significa que eu tenho que trabalhar com a coisa, entende? Eu posso usar a minha intuição, a minha percepção, a minha sensibilidade no meu trabalho, seja lá qual for a carreira. E eu também posso usar das ferramentas que eu aprendi e apliquei em mim, do conhecimento e da visão que eu tenho para entregar melhor um serviço, para atender melhor os clientes ou para melhorar as relações de trabalho. Então a gente tem que parar de confundir, porque senão a gente continuará não liderando a nossa vida e sendo infelizes escolhendo coisas porque as pessoas disseram que se não for daquela forma não tem como. Hoje, gente, a máxima é: use o seu discernimento interno. Use o seu discernimento interno para escolher. Quando alguém te disser é só dessa forma, você se questionar e não sei. Eu vou pensar se para mim é dessa forma, se isso faz sentido. Porque você pode muito bem fazer um curso para seguir aquele curso, para seguir aquela carreira, ou você pode fazer um curso como um complemento da carreira que você já tem, da profissão que você já tem, que você gosta dessa profissão, como um plus. Como, eu vou agregar mais valor, eu vou ter um diferencial, eu vou entregar além do que eu entrego. Eu vou ter relações diferentes, eu vou fazer diferente, entende? Então, as duas são válidas e cada um vai saber o que tem que fazer. Você vai saber, ninguém vai conseguir te dar essa resposta. A gente tem que parar de cair nessa narrativa de só pode ser dessa forma, porque se não for dessa forma não é nova era, não é evoluído. Não, olhe para aquilo. Entenda, eu quero seguir essa carreira ou eu quero pegar esse conhecimento e incorporar na carreira que eu estou. Porque, gente, as possibilidades são infinitas, para de se limitar. Às vezes você pode abrir consultorias, você pode dar aula, você pode entregar seu serviço de um jeito diferente, você pode melhorar sua relação pessoal dentro da empresa, você pode trazer conceitos para a empresa, trazer inovação, trazer ideia. Entende que você pode, assim, trazer muito mais do que só falar assim, não, eu tenho que seguir aquela carreira como obrigação. Não tem. Não tem. Nada a gente precisa fazer por obrigação. A gente sempre tem que escolher porque faz sentido pra gente, porque a gente quer aquilo e porque a gente entende que aquilo vai agregar. Então, primeira coisa, quando você entra no processo de evolução, de autoconhecimento, que se você tá fazendo alguma terapia, seja ela qual for, holística, se você tá trabalhando a sua espiritualidade de uma forma, a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar quais são meus dons, se conhecer e se perguntar o que eu gosto de fazer, quais são meus dons e talentos, quais são as minhas questões, quais são suas crenças, quais são os meus bloqueios, como que eu reajo a certas emoções, quais situações me trazem certos gatilhos. Gente, quanto mais você faz esse exercício e vai se questionando, isso faz sentido, isso não faz, o que eu acredito sobre isso, o que eu acredito sobre aquilo, quanto mais você vai criando esse repertório interno, mais você vai refinando o seu discernimento interno. Então, antes de chegar no autoconhecimento, falar, eu tenho que largar minha carreira, o problema é meu trabalho, se conheça primeiro, entenda a sua história, entenda todos esses aspectos e depois tome a decisão. Se você tem que sair da carreira, tá tudo bem, saia. Pode ser mesmo que você tá numa carreira errada, mas às vezes não, gente, às vezes é você que tá desconectado de si e que se trouxesse o seu jeito, a sua essência pro seu trabalho, pronto, ia resolver, porque às vezes você gosta do que você faz, você não gosta de ter que performar uma coisa para fazer o que você faz. Só que você não precisa performar, você pode ser você. Só que você vai, através do autoconhecimento, descobrir e desenvolver essa segurança interna. Para que você tenha coragem de ser você, de dar a sua opinião, de trazer inovação. Às vezes, a inovação será até essas ferramentas de autoconhecimento, entende? Às vezes você vai pegar ferramentas de autoconhecimento e você vai colocar dentro do seu trabalho. Ou visão. Se você é uma pessoa que conhece sobre gestão das emoções, você vai trabalhar isso no seu trabalho. Trabalhar foi ótimo, mas é mais ou menos por aí. Você pode trabalhar isso nas suas relações. Você pode ver como agregar isso com o seu cliente. Então isso, gente, é muito mais importante do que a gente sair com essas regras, sabe? Tem que ser assim. Se não for... Não, gente, não existe tem que.
né? Se Deus é ilimitado, se a evolução ela é feita de infinitas possibilidades, a gente vem para essa experiência com um campo aberto para viver várias coisas, e quanto mais eu vivo, mais eu posso viver, porque é isso, né? Vida gera movimento, movimento gera vida. Quanto mais eu me abro, mais as possibilidades aparecem, e mais possibilidades eu posso viver. Quanto mais eu cresço internamente, mais o meu repertório aumenta e mais eu me torno propício, eu me torno disponível a viver mais experiências. Então, gente, o autoconhecimento é sobre se descobrir, né? É você se relembrar quem você é, né? Você lembrar e relembrar de quem você é, dessa sua capacidade, dessa chave interna que você tem. E não ficar querendo performar uma coisa que você não é, encaixar em um novo grupo, né? Que a nova era, ela quase que virou um novo grupo de seletos. Não, gente, não existe grupos de seleto. Existe experiência humana e ser humano vivendo experiência humana. Todos somos seres humanos e seres humanos vivendo a experiência humana. Só que cada um tá vendo a experiência a seu modo, com as suas escolhas. Então, questione, sabe? Assim, não tem como eu querer expandir a consciência, evoluir sem questionar. Então, começa se questionando. Faz sentido eu largar tudo? Ou eu vou me conhecer e me descobrir para depois eu ver se eu quero largar tudo? Porque, igual eu disse, não é nem sim nem não. Mas não é com certeza. Eu quero que vocês tenham discernimento para decidir. Eu preciso largar ou não preciso largar? Vocês que vão saber essa resposta. Não deixem que as pessoas digam para vocês que vocês precisam de uma forma obrigatória, porque isso não é uma verdade. Ah, porque se você não trabalhar com espiritualidade ou com autoconhecimento, você não é evoluído. Não existe isso, gente. Evolução é ser verdadeiro. É viver a experiência da forma mais verdadeira que você puder. E se assim você tiver que ser, sei lá, qualquer profissão que seja a profissão. Entende? Vive aquela profissão. Ah, mas porque alguém falou que engenharia não é evoluída. Ai, gente, não existe isso. Seja engenheiro, trabalhe com a espiritualidade, com a inovação, com ferramenta de autoconhecimento para lidar ali com os seus liderados, para lidar com os seus clientes, para lidar com as pessoas, seus colegas de profissão. Entende? Você vai estar sendo você, engenheiro, como você escolheu ser, só que da forma mais verdadeira que você puder. Com inovação, com ferramenta, do jeito que tiver que ser. Então não caiam nessa, né? Ou pelo menos eu tô aqui para dizer, vocês têm opção de escolha. Cada um escolhe. Ah, se você acha que é só daquela forma, você vai. Mas eu quero muito que você se lembre, e aqui é a minha maior missão, por isso devolver a liderança para o lugar de direito dela, que é dentro de cada um, que é, não vamos não questionar, vamos questionar. Vamos começar a escolher por nós e não porque alguém diz que tem que ser da forma XYZ, porque isso não é assim, gente. Porque imagina, se realmente Deus falasse, claro, só tem que ter a profissão X. Aí Deus vai acabar com todas as profissões do mundo, e só agora, para ser evoluído, todo mundo tem que trabalhar com profissões dentro do autoconhecimento. Qual seria a lógica dentro do mundo? Então a gente tem que ter discernimento interno. Não existe lógica. Aí só dessa forma é evoluído. Só que essa profissão é evoluída. Não existe isso, gente. Aprendam a escolher as coisas, e quando vocês escolher, use o discernimento interno. Eu vou pegar esse curso, eu vou pegar essa formação para aplicar na minha profissão, ou eu vou escolher uma nova carreira. É só você que vai poder dizer isso. Ninguém vai te dar essa resposta. E ainda que a pessoa tente te dar essa resposta, vai ser uma resposta que vai dar errado para você. Que a gente não pode terceirizar a nossa evolução. A gente não pode nunca terceirizar, porque não tem como. Ninguém vai saber melhor que você o que você tem que fazer. Se é aquele caminho A ou se é o caminho B, não sei. A gente está aqui, quem trabalha com autodesenvolvimento está aqui para te dar ferramenta. Para que você caminhe. Pega a ferramenta, pega o conhecimento e vai. Ninguém vai segurar na sua mão e falar, claro, eu vou com você o percurso todo. Não. A gente está aqui para te dar o máximo de ferramenta. Conhecimento, experiência que a gente puder, mas você tem que caminhar. É você com as suas próprias pernas, descobrindo quem você é. E a partir do momento que você descobrir quem você é, você decide o que fazer com isso. Quem eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero trabalhar? Eu não sei. Você que me diz o que você quer. Gente, Jesus perguntava isso para as pessoas. Jesus não chegava e falava assim, ah, claro, você, se não trabalhar com autoconhecimento, não evolui. Você, sai daí, que você não tem que estar nessa profissão. Gente, Jesus, o que você quer? Jesus nunca chegou e exigiu que uma pessoa tivesse que performar um certo padrão, um certo comportamento para ela ser ela.
A coisa que mais Jesus deixou de ensinamento é seja você. Mas seja você, assim, verdadeiro, né? Seja você realmente, assim, quem você? Quem você? Aí eu não sei. Então vamos descobrir. Só você pode fazer isso. Busca as ferramentas, as pessoas, a terapia, as terapias, né? Que a gente tem várias. Não tem problema, não existe certo e errado. Mas não acha que alguém vai chegar com um pacotinho e falar, você é assim. Tá aqui, ó, seu manual. Aí você pega um pergaminho, né? Uma lista. Que é você, seus desafios, o que você tem que fazer, como se fosse um roteiro, gente. A gente é o roteirista da nossa vida. Então, as pessoas nos ajudam a dar incremento, a dar substância, a dar ferramenta para saber assim, se aconteceu o desafio, eu sei que eu posso usar essa ferramenta. No outro desafio, eu uso a outra ferramenta, né? Ninguém chegou assim com... Ninguém vai dar uma lista de um roteiro, não. Até porque quanto a vida seria chata assim, né? Imagina se a gente recebesse um roteiro, elas têm que seguir isso aqui pronto. Deus me livre. Mas Deus muito maravilhoso. Todo dia eu acordo e eu posso fazer o que eu quiser, eu posso decidir, eu posso escolher, eu posso mudar. Ninguém é uma raiz, a gente é flexível, gente. A raiz é pra quê? É pra gente ter sustentação interna. A raiz não serve pra gente ficar agarrado aqui no lugar e falar, ai, nunca vou mudar. Não quer sair daqui nunca mais. Não. A raiz, ela é interna. Ela é pra você balançar, mas não quebrar. A gente é como se fosse um bambu. Balança, mas não quebra. Então eu posso sim balançar perante os desafios, faz parte, ninguém é perfeito. Mas eu vou balançar e a minha raiz serve para me deixar no eixo. Então sou eu que tenho que tomar as escolhas, porque no final quem assume a responsabilidade somos nós, gente. Então por isso que a gente precisa muito prestar muita atenção no que a gente quer fazer. Então a gente tem que parar de acreditar nas pessoas que falam, se não for essa carreira não é espiritual, se não for esse trabalho não é evoluído, se não for sei lá o quê, porque no final, quem vai ficar fazendo aquilo a vida toda? Quem vai ter o esforço de fazer aquela carreira, de exercer aquele trabalho, somos nós. Se a gente não estiver disposto a caminhar, então a pessoa está te dizendo e está criando uma prisão mental para você mesmo. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês é isso, use o discernimento interno, assim, a todo momento. Não deixem as pessoas te falarem que só aquela caixinha é o evoluído, só a caixinha a pessoa cresceu internamente. Não! Gente, sabe o que é crescer internamente? Alto nível de responsabilidade, alto nível de discernimento interno e alto nível de inteligência emocional, ou seja, eu sei o que fazer. Quando eu sinto as coisas, eu reconheço o que eu sinto, eu uso essa informação e eu ajo. Isso significa evolução, é porque você vai ser verdadeiro com você mesmo. Evolução no fim do dia, sabe o que é ser verdadeiro? Assim, o máximo que a gente puder ser. E não ficar performando um monte de coisa que a gente nem é. Quanto mais verdadeiro eu for, mais eu tô sendo evoluído. Porque para eu ser verdadeiro, eu vou ter que seguir tudo isso que eu falei e ainda vou ter que desagradar. Que eu vou seguir o meu coração. Eu não vou seguir o que as pessoas me falam, eu vou seguir o que eu acredito. Então você vai desagradar pra caramba. Entende? Então por isso que é tão importante a gente só ser verdadeiro. E já é difícil pra caramba. Eu acho assim um big trabalho dessa vida. A gente ser verdadeiro pra mim é o maior trabalho que existe. Então assim, a gente não precisa de mais, sabe? Porque senão a gente vai ficar tentando ser uma coisa que nos disserem e se afastando de quem a gente é de verdade. Autoconhecimento não serve para você se afastar de quem você é e ser uma coisa que você não é. É o contrário. É te dar ferramenta para você voltar e descobrir, mas que eu sou em essência? Existe uma essência aí dentro. E só você pode descobrir. E ao descobrir, você decide o que você quer fazer. Com o que eu quero trabalhar? Que tipo de mãe ou pai eu quero ser? Que tipo de esposa eu quero? Ou se eu não tenho relacionamento, esposo e marido, né? Eu quero ser. Se eu não tenho relacionamento, então eu quero... Que tipo de relacionamento eu quero ter? E no meu relacionamento hoje, o que eu quero transformar ele? Porque a transformação dos relacionamentos são as pessoas que estão lá dentro. Porque tem gente que não quer crescer e fica em busca do par perfeito. Então vai ficar eternamente em busca do par perfeito sem querer crescer. Gente, a gente tem que querer crescer. Em qual processo, Adriana? Porque a gente crescendo,
Aí a gente provoca o crescimento do parceiro. E o parceiro crescendo, ele provoca o nosso e a relação cresce. Nunca. É porque às vezes a gente tem expectativa, né? Eu já fui assim, de achar que a relação vai chegar prontinha, né? Perfeita. Gente, não existe isso. As pessoas são o que são. E a gente precisa crescer internamente os dois pra gente dar conta de um relacionamento mais saudável, onde os dois vão falar, os dois vão ouvir, os dois vão ter mais inteligência emocional, vão colocar limite e por aí vai. Então a gente constrói relações, não chega a relação pronta, porque as pessoas não são perfeitas, né? Então às vezes a gente fica assim na busca do par perfeito, mas o que é perfeição? A gente tem que se questionar, porque nem nós somos perfeitos. Mas é super importante que quando você tiver esse conhecimento de si, você vai poder tomar melhores decisões. Quanto mais conhecimento sobre si, melhor decisão você toma. Aí você decide o que você quer para a carreira, se você continua ou se não continua. Aí você decide como você quer a sua relação. Aí você decide o que você gosta, o que você aceita. Que limites você coloca e o que você precisa colocar de limites. Que talvez hoje você não coloque. O que você acha que é valor e o que não é. Então você começa a se conhecer e se expressar de forma diferente. Porque quando a gente não se conhece, a gente fica só repetindo, né? Repetindo. Quando eu me conheço, eu decido como eu quero me expressar no mundo. O que é valor para mim, o que eu acredito, o que eu não acredito. Então você... Porque no fim do dia, sabe o que é tudo que a gente vê? O trabalho, as relações, o parceiro, a parceira, o filho, a filha, o pai, a mãe, tudo são expressões de quem a gente é. O outro só invade o que eu não coloco limite. Eu não disse pra ele o limite. Então, por isso que ele invade, né? E assim, o meu trabalho eu não gosto. Tudo bem, mas você tem que descobrir. Você não gosta do trabalho ou o seu problema é com você? É a forma que você está fazendo o trabalho. Só a gente consegue ter essas respostas, né? Ai, que bom. É isso. E assim... Isso é um trabalho para a vida toda, né? É uma coisa que eu brinco muito, autoconhecimento, gente, é um trabalho da vida toda. Então não adianta a gente achar assim, fiz e acabou. Não existe acabou. A gente vai estar sempre... São camadas e camadas que a gente vai tirando para se conhecer. E cada vez que você se conhece mais, você vai se expressando de uma forma diferente, tá? Tudo bem. Graças a Deus somos essa metamorfose ambulante. Porque se a gente fosse uma coisa fixa... A gente não conseguiria construir nada. Então, graças a Deus, todo dia a gente pode ressignificar, mudar, fazer diferente. Por quê? Porque você acessou um nível diferente. Tanto o nível de consciência quanto o nível de profundidade interna. Porque você se conheceu, você se percebeu, você viveu uma experiência diferente, uma relação diferente, uma experiência na carreira diferente. Isso vai te dando um novo nível interno. Você está sustentando. Logo, você vai querer mais, querer diferente. E a gente vive assim, ó, como se a vida fosse aqui, ó. Você tá sempre em ciclos e crescendo. Então, trabalho de uma vida toda. Porque você não precisa ter desespero para se conhecer, a gente tem a vida toda para nos conhecermos. Seja lá quanto tempo a gente ficar nessa terra. É um processo, exatamente. E ao executar o próprio processo, é que a gente aprende. A gente não aprende de acumular conhecimento. A gente não aprende do excesso, assim, de coisas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. A gente aprende vivendo, sustentando. Então, assim, você vive o processo e ao viver o processo que você se transforma, que você se testa, que você se percebe, que você vê um limite, que você vê uma coisa que você valorizava e você nem lembrava, que você vê uma coisa que te entusiasma e você nem lembrava. Nossa, quanto a gente esquece das coisas e a gente vai vendo e fala, nossa, mas eu gostava disso. Olha, eu sou boa nisso e eu não lembrava. E assim a gente vai, aos poucos, mudando as coisas. Porque também não é revolução. Porque se a gente muda tudo, a gente fica perdido também. Então, se aos poucos, agora eu mudei a carreira. Agora eu tô mudando as relações, tô colocando limite. Agora eu tô dando mais valor a certas coisas. Agora eu tô vivendo tais experiências. Agora eu tô viajando para tais lugares. Então você vai, tipo assim, é como se você fosse, né, organizando e alinhando a vida a quem você é. Porque quando você toma essas decisões alinhadas com quem você é, com a sua essência, naturalmente a vida vai se organizando. Porque você se organizou internamente. E você, ao se organizar, se expressa de uma forma diferente. E ao se expressar, você organiza o ambiente. Porque as pessoas vão começar a entender. Esse é o limite dela, então não vou ultrapassar.
Olha, agora ela se posiciona, ela acredita nisso, ela é dessa forma. Então as pessoas vão te reconhecer diferente. Porque elas estavam acostumadas com um jeito, que às vezes a gente se esconde muito, né? Para performar, para agradar. E quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a ser a gente de uma forma muito verdadeira. E as pessoas vão falando, caramba, eu não conhecia essa pessoa. A gente também não conhecia, então tá tudo certo, né? Os outros não conheciam, nem a gente se conhecia, vamos combinar. E as pessoas vão nos reconhecendo, nos conhecendo novamente, porque elas também não conheciam a nossa essência. A gente também não conhecia. E todo mundo se conhece. E o nosso próprio movimento faz tipo uma onda. E a pessoa, ela sente aquela influência e ela também faz um movimento de melhoria. Por isso que, assim, a coisa que a gente mais pode fazer porque a gente ama, sabe o que é? É melhorar nós. É ser o melhor humano que a gente puder ser. Porque o nosso próprio movimento faz ondas como se fosse um mar. Muitas ondas, assim. E essas ondas influenciam as pessoas. Quando elas veem a gente feliz, quando elas veem a gente se cuidando, quando elas veem a nossa vida se transformando, elas falam, uai, uai, né, o mineiro, né? Elas falam, nossa, o que aconteceu? Que foi? Aí elas vêm nos perguntar, o que você tá fazendo? Né? Algumas não, algumas se afastam e tá tudo certo, cada um no seu movimento, mas várias vêm perguntar. E o nosso movimento impacta porque elas veem a gente mais alinhada, mais feliz, mais entusiasmada, mudando coisas na nossa vida prática. E as pessoas se sentem inspiradas para buscar falar, nossa, mas se fulano conseguiu, eu também consigo. Porque, vamos pensar, a gente tem muito exemplo de fora, distante demais. Mas quando você tem um exemplo perto de você, você se inspira muito mais, porque você fala, é possível. Porque quando é um famoso, alguém muito distante, parece que é muito distante, né? Parece que a gente nunca vai chegar naquele lugar. E quando é uma pessoa próxima, você olha essa pessoa se transformando, a pessoa emagreceu, a pessoa mudou de carreira, ou ela transformou a carreira dela em outra coisa. Ela tá mais feliz, tá mais entusiasmada, tá mais animada, tá posicionada, tá diferente. As pessoas falam assim, nossa, tá diferente. Mas às vezes ela não sabe nem explicar, né? Assim, você tá com uma luz. É tipo, sei lá, você tá segura de si. E as pessoas percebem isso. Por quê? Porque energia é reflexo de alinhamento interno. Quando as pessoas falarem pra nós que a gente tá diferente e que elas não sabem o quê, é porque a gente se alinhou internamente e a gente tá emanando uma luz diferente. Mas o que é o diferente? É um alinhamento interno. Elas vão sentir a sua segurança. A sua vibração de alinhamento é uma coisa que reflete. É como se fosse uma coerência interna maior. E as pessoas sentem esse reflexo. E por incrível que pareça, o que a gente acha que vai afastar as pessoas aproxima. Então, quanto mais alinhado, mais as pessoas se aproximam porque elas sentem segurança em quem é mais alinhado. Então, na verdade, o processo de autoconhecimento, ele aproxima as pessoas. Ele afasta no primeiro momento que a pessoa olha e fala, credo, né? A pessoa tá esquisita. Então, no primeiro momento ele afasta, mas depois as pessoas conseguem se aproximar. Quando baixa a guarda, quando vê que a gente tá nessa e que não é brincadeira, as pessoas se aproximam. E é bem legal, né? Esse movimento delas se aproximarem, porque elas baixam a guarda delas também e a gente consegue ser a gente e dar espaço pro outro ser ele. Sem que a gente tenha que performar e exigir de um de outro, né? Se a gente fica exigindo muitas pessoas, seja assim, seja assado, engessa as pessoas, né? As pessoas ficam muito se sentindo presas. Então, o nosso movimento liberta a nós e ao outro. E eu acho que isso é a coisa mais fantástica do autoconhecimento. É a gente ser livre. No final, o autoconhecimento é para liberdade, não é para prisão. É para cada um ser livre para ser quem quiser ser. Assumindo a responsabilidade por isso, porque não tem como. Liberdade exige responsabilidade. Mas é muito legal, é muito libertador mesmo a gente ser livre e deixar o outro ser livre, né? A gente não precisa exigir que o outro seja uma coisa. Você ser livre torna o outro livre, porque você vai deixar ele ser o que ele quiser. Lógico, colocando seus limites, né? Porque o que você recebe, você coloca limite, mas você não fica exigindo que ele seja uma coisa que ele não é. Dentro do que ele é, ele vai fazendo a melhoria dele. E isso é muito legal. Bom, gente, então foi essa hoje as consciências. Eu vou deixar gravada essa live. Eu também deixo ela no meu canal do YouTube, porque algumas são muito grandes e não cabem aqui no aplicativo. E toda quarta eu quero trazer para vocês consciências e reflexões
para a gente ser cada dia mais independente emocionalmente e por isso liderar a nossa vida. Porque se a gente não é independente, a gente não consegue liderar. O externo, as pessoas, ou sei lá quem, sempre vai liderar a nossa vida. Então, obrigada pela participação de vocês e até quarta que vem.